Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história, tá? Onde nós vamos trabalhar o direito das pessoas, tá? Quem for me acompanhar com o livro de história, vocês vão abrir na página 26, onde ali nós vamos identificar que os direitos são iguais para todas as pessoas, tá certo? Não importa cor, raça, religião, tá? Todo mundo tem os mesmos direitos, todos os brasileiros, tá certo? Fora também, mas nós vamos trabalhar mais os brasileiros. Eu trouxe aqui para vocês, esse livrinho é a Constituição Federal. O que a Constituição Federal é? A Constituição Federal é a lei mais importante no Brasil. Para a gente viver em harmonia, nós já trabalhamos isso, precisamos de combinados, tá certo? Vocês já imaginaram a rua, o trânsito, onde passam os carros? Se não tivesse uma lei que falasse que todos os carros têm que andar pela direita, teria carro batendo, eles iriam andar de qualquer jeito, iriam bater de frente. Então, pela lei, nós temos que andar sempre pela direita. Então, se eu estou indo para lá, eu vou desse lado, o carro que está voltando vai vir desse. Assim a gente não vai bater. Isso tudo porque tem uma lei. A Constituição Federal é uma lei também. O que tem na Constituição Federal? Na verdade, é a lei mais importante para os brasileiros. É nela que tem todos os direitos segurados dos brasileiros, tá? Então, nessa Constituição Federal, nós temos o quê? Direito de igualdade a todos perante a lei. Nós temos direito à liberdade de religião, de ideias, de segurança. Temos direito à casa, que seria a moradia, à educação. Todos os brasileiros têm direito à alimentação. Todos têm direito à liberdade de ir e vir, à vida, direito à saúde, direito à família. Isso tudo está aqui dentro da Constituição, tá certo? Mas aí eu pergunto para vocês, basta estar aqui? Será que todo mundo tem esse direito? Todo mundo tem o direito assegurado só porque está aqui na Constituição? É isso que nós vamos debater na aula de hoje, tá certo? Infelizmente, não é porque está na Constituição que todo mundo tem o direito assegurado, tá? Muita gente ainda não tem esses direitos, tá? Nem todo mundo tem direito à moradia. Vocês vão observar, acompanhando no livro de vocês, que vai ter imagens na página 28, que vai ter imagens de moradias, que são casas que não têm a mínima condições de vida, sabe? De você viver, de você morar. Por quê? São casas que estão já caindo, já são muito velhas, mas infelizmente nem todo mundo tem condições de construir uma casa. E isso, pela Constituição, nós deveríamos ter direito a essa casa, mas por que será que não temos? Certo? É isso que nós temos que refletir. Nem todo mundo tem direito à educação. Quantas crianças querem uma escola pública gratuita, né? E não tem condições, e não conseguem uma vaga, porque as salas de aula são lotadas. E nem todo mundo, e quando consegue, às vezes é longe da sua casa. Por ser longe, como que ela vai conseguir chegar lá? É difícil, não é? Então, assim, são muitos direitos que nós temos, mas que não são cumpridos, que infelizmente precisa de um plano para poder colocar todos esses direitos em prática. E é por isso que precisamos uns dos outros. Tem organizações que ajudam, tá? Para a gente tentar manter a Constituição firme, para tentar manter a Constituição, tá certo? A lei que fala. Acompanhando, então, vocês vão observar que nem todo mundo tem direito à saúde. Isso nós estamos vendo, não é que não tem direito à saúde, mas assim, a saúde pública, os hospitais não conseguem agregar todos, tá? Isso nós estamos vendo hoje, né, com essa Covid que está dando, quantidade de hospitais que estão lotados, tá certo? Claro que a doença leva muita gente para lá, mas se fosse hospitais
saúde, se fosse hospitais públicos maiores, com mais condições, com medicamento, com médicos especializados, com tudo que o governo tinha que dar, nós teríamos, né, o acesso a tudo isso. Porém, também tem os casos, no caso de hoje, que é da Covid, existe o isolamento, mas isso não vem ao caso. Nós estamos falando de educação de saúde de forma geral, tá certo? Se não tivesse essa pandemia, a nossa saúde também não seria uma das melhores, porque infelizmente faltam muitos recursos, tá? Também assim, muitos moradores de rua, né? A gente consegue observar que muitas pessoas vivem na rua, infelizmente, porque não tem a moradia, não tem essas condições, tá? Nem todo mundo tem alimento na mesa, muita gente não tem condições, e são direitos que nós deveríamos ter. Estou trazendo só para vocês verem que são direitos que estão na Constituição, porém não, na prática é diferente, porque tá no papel é uma coisa, você colocar em prática é outra. Tem um poema que eu vou ler para vocês, que ele é bem legal, ó. Além da imaginação, esse poema é de Ulisses Tavares. Tem gente passando fome, e não é a fome que você imagina, entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio, e não é o frio que você imagina, entre o chuveiro e a toalha. Tem gente pelos cantos, e não são os cantos que você imagina, entre o passeio e a casa. No primeiro trecho, a gente vai debater rapidinho aqui, ó. Tem gente passando fome, e não é a que você imagina, que é entre uma refeição e outra. Ou seja, eu tomei meu café da manhã e vou esperar até o almoço. Vai chegar ali no meio desse período e vai me dar fome. Essa fome é até chegar na hora do almoço, certo? Porém, quando o Ulisses Tavares traz essa trecho pra gente, não é essa fome entre uma refeição e outra. É gente passando fome porque não vai ter o próximo alimento, tá? É porque não tem nada para comer, tá certo? Tem gente sentindo frio. O frio que o Tavares traz não é o frio onde você terminou de tomar banho e vai pegar a toalha para secar. Infelizmente, o frio que ele traz é aquele frio que você está a criança ou a pessoa está na rua e não tem onde se abrigar. É esse o frio. Em dia de chuva, de frio, não vai ter uma toalha, não vai ter um abrigo, não vai ter uma casa. É esse frio que ele traz. E ali pelos cantos, não são os cantos você passear em todos os lugares, é um canto de uma casa, tá? Que ele está citando pra gente. Continuando, então, a palavra que nós vamos trabalhar hoje também, que vai fazer parte da nossa coleção de palavras que nós já trabalhamos comunidade, né? Hoje nós vamos trabalhar com a palavra preconceito, tá? Além desses direitos que eu citei, que infelizmente não são respeitados, né? Que nós temos os direitos, porém nem sempre nós recebemos, tá? Tem muita gente que fica na rua, crianças pela rua, que acaba até trabalhando. Isso é o trabalho infantil que tem que ser acabado. Tem alguns grupos de pessoas que elas sofrem preconceito no Brasil. Já não basta a gente não ter o direito respeitado, ainda tem pessoas que sofrem preconceitos, tá? Pela raça, pela cor, pela religião, pela opção de vida que eles escolhem. Todos esses tipos de pessoas, elas sofrem preconceito, tá? Se eu resolvo manter meu cabelo de um jeito, se eu sou mais gorda, se eu sou muito alta ou muito magra, muitas pessoas sofrem preconceitos dessa forma. Na escola tem o bullying, né? Quando você começa a ofender muitas vezes uma mesma pessoa. Esses preconceitos, tá? Algumas pessoas precisam ser defendidas, tá? Então tem leis que seguram essas pessoas para amparar elas, para não deixar elas desprotegidas, tá? Para poder combater esses preconceitos, que infelizmente eles existem, tá?
Então, vocês vão ter que pesquisar um pouquinho sobre o que é o preconceito, se vocês conhecem alguém que sofre preconceito. E a minha pergunta de hoje, para vocês refletirem, o que vocês acham que uma pessoa que sofre preconceito sente? Pensem o que é uma pessoa que é discriminada. No caso eu sou gorda, tá? E sou discriminada eu sou ofendida por ser gorda, eles começam a falar coisas de mim. Isso é sofrer preconceito, tá? É ser discriminada. As mulheres são discriminadas dependendo da sua profissão que escolhem. Nós já trabalhamos isso, já falei isso com vocês um pouquinho, certo? Lembra no dia 8 de março que nós trabalhamos sobre o Dia da Mulher, o que aconteceu? E daí pra frente, né? Isso nós já vimos, tá certo? Então eu quero que vocês reflitam o que uma pessoa que sofre o preconceito deve sentir. Vocês acham que ela fica feliz? Vocês acham que ela gosta? Qual o sentimento que ela deve sentir, tá certo? E vocês também vão colocar para mim um exemplo de preconceito que você já viu no seu cotidiano. Vocês já viram, já presenciaram alguém sofrendo preconceito? Se já presenciaram, qual é a solução para acabar com esse preconceito? Na opinião de vocês, o que a gente pode fazer para terminar, para que não exista preconceito, tá? Continuando ainda, falando um pouquinho sobre isso, para garantir os direitos das pessoas do mundo, porque nós falamos da Constituição Federal do Brasil. Agora nós vamos, que defende os direitos dos brasileiros, tá? Agora nós vamos falar dos direitos das pessoas mundiais, ou seja, tem uma organização que defende os direitos das pessoas do mundo inteiro, que se chama ONU, ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tá? A ONU, ela criou, em 1948, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí ela declara os direitos que os humanos têm, tá? Que são alguns, eu vou ler 3 para vocês, tá certo? Mas são alguns direitos que muitos países, para fazer essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, muitos países assinaram essa declaração e o Brasil é um deles. Ou seja, então, além da Constituição Federal, nós estamos também protegidos pela ONU, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma dessa declaração é que toda pessoa tem o direito à vida, à liberdade e à segurança. Isso também está na nossa Constituição Federal, tá certo? Ninguém deve sofrer castigo ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Ou seja, ninguém pode estar sofrendo nenhum tipo de castigo. Lembra quando nós falamos sobre os escravos que apanhavam, aqueles castigos assim? Ninguém pode estar sofrendo nenhum tipo, nem desse castigo, nem de outro. Você está sendo torturado por ter feito alguma coisa de errado, isso não pode. Você tem direito, independente se você cometeu um crime ou se fez alguma coisa errada, você tem que ser julgado e de acordo com a lei. Você não pode ser torturado, machucado, tá certo? E toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Essa é uma que está sendo muito falada, principalmente hoje no Brasil. Toda pessoa tem direito à opinião. Não é porque você gosta de azul, eu gosto de vermelho, que eu vou ser contra a sua opinião. Eu vou dizer que não, que você tem que gostar de vermelho. Não é assim que funciona. Se você gosta de azul e eu gosto de vermelho, eu vou respeitar a sua opinião. E assim como você tem que respeitar a minha, tá? Isso é você respeitar uma opinião. Não é porque ele gosta de bola e eu gosto de corda que eu vou ser contra ele. Eu tenho que respeitar então que ele gosta de bola e como ele tem que respeitar que eu gosto de brincar de corda, tá certo? Isso é você respeitar a opinião do outro, ok? Então, para concluir a nossa aula de hoje, nós falamos, só fazer um resuminho, nós falamos sobre os direitos da pessoa, tá? A Constituição Federal do Brasil, que defende todos os direitos dos brasileiros.
Falamos também da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que defende os direitos de todas as pessoas do mundo e que o Brasil assinou essa declaração, então nós estamos assegurados por ela também, tá? E falamos um pouquinho também do preconceito, que o preconceito é algo que nós temos que acabar com o preconceito, tá? Que preconceito, você não pode discriminar, não pode dizer que não gosta de uma pessoa por causa da religião dela, não pode dizer que não gosta de tal pessoa por causa da cor do cabelo dela, se ela quer pintar o cabelo de vermelho, de azul, de amarelo, ou se ela tem a cor mais escura ou mais branca, se ela é loira, se ela é negra, se é morena. Você não pode discriminar, você não pode deixar de gostar, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vou deixar então lá no Google Formulário uma atividade para a gente exercitar o que nós aprendemos hoje, tá certo? Qualquer dúvida, comentem lá, coloquem lá nos comentários da turma e a gente vai se falando. Tchau, tchau e até amanhã.